A exposição bíblica de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 17. Se você está usando uma Bíblia da igreja, essa passagem se encontra na página 1053. Página 1053. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, as Tuas promessas, que nunca falham, Tua fidelidade, que chega até as nuvens. Senhor, nos ajuda a enxergar Tua graça, Teu amor, o Teu poder para nos salvar através de Cristo, através dessa genealogia, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome. Só o Senhor tem poder para transformar os nossos corações e nos dar esperança. Uma esperança que é maior do que essa vida. Usa então, Senhor, a Tua palavra para o bem do Teu povo e para a Tua própria glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é muito, muito misericordioso. Sumaré, 12 de setembro de 2021. E a gente está aqui para ler e ouvir a palavra de Deus. Você acabou de ouvir um trecho de um documento que foi escrito há 2000 anos atrás, na Palestina, por um homem que viveu com Jesus. Escreveu numa outra língua, e você aqui está ouvindo o que ele escreveu de uma forma que você pode entender. Deus é muito, muito misericordioso. Isso é um milagre. O Evangelho de Mateus foi escrito, copiado, preservado, pregado, espalhado, e o Senhor, através de bilhões e bilhões de atos, fez com que
hoje a gente pudesse ouvir a palavra do Senhor. Um milagre, graça, graça. Única explicação. Existem 7.360 línguas no mundo. 7.360 línguas. 704 línguas têm a Bíblia completa. E português é uma delas. E a gente pode ouvir a própria palavra de Deus. Por que a gente está no grupo que tem a Bíblia? É uma resposta que só a graça de Deus pode dar. Como a gente pode não amar esse livro? Como a gente pode não amar a palavra de Deus? A gente ama a Bíblia. Agora, genealogias. Sério. A gente ama a Bíblia, mas genealogias, sim, sério. Genealogias. Isso aqui é um monumento da graça soberana de Deus. Isso é prova que Deus é capaz de nos salvar. Ele é, sim, fiel. Existe um motivo, porque não só o Evangelho de Mateus, mas o Novo Testamento abre dessa forma. Eu quero olhar com vocês para essa genealogia fazendo 5 perguntas. 5 perguntas. Primeiro, por que Mateus começa dessa forma, como uma genealogia? Segundo, por que ele escolhe enfatizar que Jesus é filho de Abraão? Terceiro, por que ele escolhe enfatizar que Jesus é filho de Davi? Quarto, por que ele fala desse exílio na Babilônia? Quinto e último, como essa genealogia mostra quem Deus é. Então eu quero responder essas 5 perguntas com vocês olhando para esse texto. Mas antes, a gente está começando essa série em Mateus, eu quero responder uma outra pergunta. Quem que é esse Mateus? Quem é Mateus? Mateus foi um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu para andar com ele. Mateus era um cobrador de impostos, também na época chamado de publicanos. Todos os judeus olhavam para Mateus como um traidor. Ele saiu do meio do povo de Deus e agora está servindo o Império Romano, tirando dinheiro dos judeus e dando para Roma. Imagina que tropas argentinas invadem o Brasil e tem alguns brasileiros que são vendidos, né? Estão trabalhando agora para o governo argentino, e eles vão passando de casa em casa, batendo, exigindo que você pague a taxa para a Argentina, e quem não paga, eles denunciam para ser preso. O que você pensaria sobre um homem assim? Qual que seria a sua visão desse homem? Mateus era esse homem. E a visão que Jesus teve, olhando para Mateus, foi: esse é o homem que eu vim salvar. Eu vim para salvar a gente como Mateus. Mateus, ele registrou o dia que a vida dele mudou. Vamos lá para Mateus 9. Ele registrou o chamado dele. Mateus 9, versículo 9. Olha o que Mateus disse que aconteceu com a vida dele. Depois desse dia, nunca mais a vida dele foi igual. Mateus 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, ele próprio, Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, coletoria era o lugar onde os impostos eram cobrados, né, recebidos. Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas sim pecadores. Olha isso. Um pouquinho depois, logo no capítulo seguinte, quando Mateus dá a lista dos 12 apóstolos, ele começa a listar os apóstolos, e lá no meio ele coloca o nome dele. E ele coloca Mateus, o
publicano. Não o Mateus rico. Não o Mateus que tem acesso a muita coisa. Não. Eu quero que vocês me vejam como Mateus o publicano. O que ele está dizendo com isso? Depois de contar essa história sobre Jesus, Mateus está dizendo: eu fui encontrado por ele. Ele veio salvar pecadores e publicanos, e eu sou um deles. E vocês, pecadores que estão lendo o que eu escrevi, vocês também podem ser salvos. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para quem é justo. Ele veio para os traidores da nação que se arrependem. Ele veio para pecadores, doentes. Foi para esses que Mateus veio. É isso que ele está dizendo aqui, de forma sutil. Levante-se da sua coleteria do pecado e siga ele. Jesus está chamando você. Siga ele. Ele vai fazer você pescador de homens. Mateus, o publicano, salvo pelo rei. O evangelho de Mateus foi o segundo evangelho escrito, muito provavelmente. Foi o segundo. O primeiro, Marcos escreveu no ano 50 e no ano 60, um pouquinho depois, Mateus escreveu o evangelho dele. E a igreja, não por sorte ou coincidência, porque essas coisas não existem, mas por providência de Deus, a igreja colocou o evangelho de Mateus antes do evangelho de Marcos. Por quê? O evangelho de Mateus funciona como um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele liga as promessas do Antigo Testamento àquele que inaugura uma nova era no universo. O que acontece com a chegada de Jesus é um evento de proporções cósmicas, universais. A vida de tudo e todos muda. Então é por isso que Mateus abre o Novo Testamento. Então, primeira pergunta: por que Mateus começa com uma genealogia? Olha o versículo 1. O versículo 1 funciona como um título. Mateus 1. Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. A palavra genealogia aqui, você não percebe aqui diretamente, mas acredite em mim, a palavra genealogia é exatamente a mesma palavra do nome do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro da Gênese de Jesus Cristo. É isso que está escrito. Só existem outros 2 lugares, Mateus sabe disso, só existem outros 2 lugares em toda a Bíblia onde essas 2 palavras estão juntas. Livro da Gênese, ou da origem. 2 lugares. Adivinha onde? No livro de Gênesis. Em Gênesis 2:4, livro da origem, ou criação, genealogia dos céus e da terra. E a segunda passagem, também Gênesis 5:1, o livro da genealogia de Adão. Então, só 2 passagens. Uma, a criação dos céus e da terra. E a segunda passagem, a criação do homem. Então, o que Mateus está mostrando aqui para a gente? Que chegou agora aquele que inaugura um novo céu e uma nova terra. Aquele que inaugura uma nova raça, uma nova humanidade. Ele, Jesus. Esse é o homem. Ele chegou. É isso que Mateus quer mostrar para a gente quando ele começa dessa forma. Esse Jesus veio restaurar o que Adão perdeu. Ele veio reconciliar o que Adão separou. Deus e o homem. É por isso que o primeiro versículo do Novo Testamento é esse, o livro da genealogia de Jesus Cristo. E essas promessas de salvação do Antigo Testamento que agora chegam até o povo de Deus através de Jesus, essas promessas, elas estão centradas em 2 pessoas, principalmente 2 pessoas do Antigo Testamento. Quem são? Abraão e Davi. Abraão e Davi. Então eu quero responder as próximas 2 perguntas. Por que Mateus faz isso? Por que ele ressalta Abraão e Davi de toda a genealogia? Primeiro, Abraão. Por que Abraão? Porque é importante a gente saber que Jesus é um filho descendente. Abraão é tataravô de Davi. Por que isso é importante?
Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 12, para o chamado de Abraão. E a gente vai entender por que é importante. A nação de Israel começou em Gênesis 12, versículo 1. Deus chamando Abraão para segui-lo. Deus chamando Abraão para segui-lo. Aqui a gente tem o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1. Nesse momento aqui, o nome de Abraão ainda era Abrão. Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus está prometendo basicamente 3 coisas aqui para Abraão. Terra, ele promete um povo, descendentes, e ele promete bênção. Terra, descendentes e bênção. Olha isso, olha o contexto que aparece em Gênesis 12. Depois da tragédia do Jardim do Éden. E depois da tragédia do dilúvio. E depois da tragédia de Noé se embebedando. E depois da tragédia da Torre de Babel. Agora chega Deus, tira um homem de uma família pagã que adora outros deuses e fala: você, agora através de você eu vou abençoar o mundo todo. E Mateus está dizendo: Jesus é o descendente dele. Jesus é o abençoador mundial. Através dele, todos os povos e nações serão abençoados. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus. Então existe esperança para aqueles que estão longe do Senhor. Agora, a promessa de Abraão, olha a genealogia. Volta lá para Mateus 1. A genealogia continua, porque as promessas de Deus para Abraão vão passando de geração em geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, seus 11 irmãos, as 12 tribos de Israel, o povo que Deus fez uma aliança, aquele que Deus prometeu, através deles, um esmagador da serpente. Por que dos 12 irmãos, Mateus fala só de Judá? Todos os irmãos receberam promessas. Por que só Judá? Porque só Judá ouviu, através de Jacó, Deus falando: o cetro nunca se afastará da sua mão. E quem tem um cetro na mão é um rei. E é por isso, Deus está dizendo, o rei, ele vem através da tribo de Judá. A genealogia continua, versículo 3, versículo 4, versículo 5, até que aparece na história, quase 1000 anos depois de Abraão, um descendente dessa tribo de Judá, chamado Davi. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. A partir de agora, depois que Davi chega na história, todas as esperanças de Israel, do povo de Deus, todas as esperanças se concentram nele, em Davi. Quando ele entra na história, não existe ninguém mais importante que Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E tudo gira em torno dele. Todos os reinados depois de Davi são avaliados de acordo com Davi. Mateus quer mostrar que não existe ninguém mais central que Davi, para a gente entender quem Jesus é. Olha como ele faz isso. Olha o versículo 1. 3 maneiras que Mateus grita, sublinha. Olha para Davi para você entender o nosso rei. 3 maneiras. Primeiro, ele coloca lá no versículo 1, primeiro, filho de Davi. E depois, filho de Abraão. Mas quem nasceu primeiro foi Abraão. Então, ele inverte a ordem para mostrar que Davi é ainda mais importante para a gente entender a história que ele vai contar no Evangelho de Mateus. Segunda evidência. Olha o versículo 7. Olha como ele continua a genealogia. No versículo 6 ele fala de Davi, né? E no versículo 7 ele fala
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Mas Mateus não coloca o título de rei para ninguém mais. Todos eles foram reis. Salomão, rei. Roboão, rei. Abias, tudo é rei. Asa também é rei. Mas só Davi recebe o título de rei. O rei Davi. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi. Por quê? Ele quer destacar. Olha para Davi, para a gente entender o nosso Salvador e Rei poderoso. E a terceira evidência está no versículo 17. Esse número 14 que aparece no versículo 17. No versículo 17 diz: assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O que esse número 14 tem de tão especial? Mateus estava escrevendo principalmente para os judeus que foram, convertidos, principalmente, escrevendo para os judeus. É por isso que o Evangelho de Mateus é disparado o que mais cita o Antigo Testamento. Esse é um fato muito importante. Por quê? Os judeus usavam muito uma técnica que se chama gemátria, ou gematria. Na geografia, gematria. O que é isso? As letras no alfabeto deles, no alfabeto hebraico, as letras correspondem a números. Então é como se fosse, o nosso alfabeto, como se fosse A, vale 1, e o B, 2, C, 3, e assim por diante. Então você soma um nome e você tem um número. E eles faziam isso, os judeus usavam isso algumas vezes. Então, se você pega o nome de Davi, em hebraico, é D, V e D. O D vale 4. O V vale 6. Então, matemática. Você não imaginou que eu vi matemática hoje. A matemática também é teologia. 4 do D com o 6 do V. 4 mais 6? 10. E mais o próximo D, 4. 10 mais 4, 14. E isso para os judeus que estão lendo o Evangelho era algo claro. Ele está falando, Davi. Ele é central. Olhe para Davi. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa que é importante. Isso não é numerologia, tá bom? Você não deve mudar o seu nome para acrescentar uma letra para dar sorte. Não existe, não faça isso. Deus governa sobre tudo e sobre todos. E também não é que a Bíblia está cheia de códigos secretos, que agora você tem que decifrar. Também não é isso. Quando o autor quer usar os números para dizer alguma coisa, eles avisam. Como aqui, Mateus quer deixar claro. É uma forma simbólica de Mateus mostrar que Davi é central para a gente entender quem Jesus é. Agora, tem uma razão. Por que Davi é tão importante assim? A gente ouviu aqui o texto sendo lido, segundo Samuel 7, no culto. Eu quero relembrar vocês. Abraão, depois passaram-se 1000 anos e veio Davi. E quando Davi era rei em Israel, ele chamou o profeta Natã e falou, Natã, eu quero construir uma casa para Deus, eu quero construir um templo para Deus. E Deus chama o profeta Natã e fala, Natã, vai lá falar com Davi. E Natã vai e dá a resposta para o rei Davi. E a resposta de Deus é a seguinte, Davi, você não vai construir nenhuma casa para mim. Deus dizendo, eu vou construir uma casa para você. E uma casa no sentido de uma dinastia, de uma família que vai reinar. Comigo, eu dou graça. Eu que vou construir a casa para você, Davi. E Deus promete para Davi, eu tirei a minha misericórdia de Saul, que veio antes de você. Mas de você, Davi, eu nunca vou fazer isso. E Deus termina essa promessa dizendo, lá em 2 Samuel 7,16. Então, Deus falando para Davi, através do profeta Natã. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha isso. É por causa dessa promessa, dessa frase, que todas as esperanças do povo de Israel estavam concentradas na família desse homem, do rei Davi. Agora, eu quero ler para vocês a oração que Davi fez imediatamente depois. Ele está ali com o profeta Natã, ele ouve essas promessas e na hora, ele ora.
E está registrado também em 2 Samuel. Agora, ouve a maneira como Davi orou. Por favor. Davi orou assim. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Está se humilhando diante do Senhor. E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução, olha o que ele fala, para toda a humanidade. Ó Senhor Deus. Davi entendeu que Deus não estava dando uma promessa só para o povo de Israel, não é só os judeus. O que o Senhor está prometendo para mim é para toda a humanidade. Esse rei que vai vir da minha família não é só o rei dos judeus, ele é o rei das nações. Ele é o todo-poderoso que vai vir governar aqui para sempre. E Davi entendeu isso, ele entendeu. É para toda a humanidade o que o Senhor está falando. Essa genealogia, Mateus está dizendo, chegou o dia, a nossa espera acabou. Aquele que vai abençoar todas as nações da terra, que é filho de Abraão, aquele que vai reinar para sempre, que é filho de Davi, chegou. É ele, Jesus Cristo. Esse título, filho de Davi, é o título que Mateus mais usa para falar do Senhor Jesus. De todos os títulos, esse é o que ele mais usa. Vou dar alguns exemplos. No capítulo 9, e olha as situações em que esse título é usado. No capítulo 9, tem 2 homens cegos. Como é que esses homens se dirigem ao Senhor Jesus? Tenha compaixão de mim, filho de Davi. Versículo 12, trazem um homem endemoniado, cego e mudo. E ele se achega até Jesus. O que Jesus faz? Ele é Deus em carne. Expulsa o demônio, faz o homem falar e enxergar. Todo mundo está vendo, as multidões estão vendo, e elas começam a conversar entre si. E o que elas dizem? O que elas se perguntam? Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Um pouquinho mais, capítulo 15, uma mulher pede para o Senhor ter misericórdia dela. E como é que ela chega até Jesus? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha filha que está endemoniada. Capítulo 20, 2 homens cegos, gritando sem parar. Como que eles falam? Como que eles chamam Jesus? Senhor, filho de Davi, rei, aquele que o Senhor enviar, tenha compaixão de nós. E esses homens, de novo, passam a ver, porque Jesus tem compaixão deles. Então, quando a gente lê esse título, filho de Davi, isso significa que ele é o rei que tem compaixão daqueles que sofrem e tem poder para curar, não só aqueles que são fisicamente cegos, aqueles que são espiritualmente cegos, como nós. Esse é o filho de Davi. Essa genealogia mostra que Jesus é o herdeiro legítimo do trono do universo. É isso que Mateus está nos mostrando aqui. Deus é fiel. Ele cumpre a promessa para Abraão 2000 anos antes, cumpre a promessa para Davi 1000 anos antes de Jesus. Vale sempre a pena esperar pelo Senhor. Vários de vocês aqui estão esperando no Senhor, esperando coisas no Senhor, esperando pelas promessas do Senhor. Continue orando, buscando e esperando. Eu não conheço nenhum crente, nenhum, que se arrependeu de esperar no Senhor, o Filho de Davi, o Todo-Poderoso. Já foram 3 perguntas. 4. Pergunta 4, penúltima pergunta. Por que Mateus fala do exílio da Babilônia? Olha o versículo 11. Por que ele fica falando do exílio? Versículo 11, Mateus 1, 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias fica repetindo. Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel foi aquele que liderou o povo de volta, a parte do povo de volta a Jerusalém. E lá no versículo 17, como a gente viu, 2 vezes ele fala do exílio na Babilônia. Ele usa o exílio para dividir toda a genealogia. Abraão, Davi, exílio,
Cristo, o exílio parece que é muito importante para Mateus. Por quê? Porque o exílio foi a maior tragédia de Israel. A maior. O que aconteceu no exílio é equivalente ao que aconteceu com os nossos pais Adão e Eva no jardim do Éden. É a mesma coisa. Eles foram expulsos da presença de Deus porque quebraram a aliança com Deus. O que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden é o que aconteceu com o povo de Israel em Jerusalém. E eles foram expulsos, deportados. O templo, o lugar que Deus falou que ia habitar com eles. Deus destruiu, o próprio Deus destruiu o templo através dos babilônios. Então, o exílio na Babilônia é uma lembrança amarga, dolorosa do pecado de Israel. O que a gente fez com o nosso Deus, que fez uma aliança com a gente? A gente foi expulso por causa dos nossos pecados, nossa culpa. O exílio era uma lembrança de que eles estavam debaixo do julgamento do próprio Deus. E a pergunta que todo judeu piedoso, crente, todo judeu piedoso fazia era: até quando, Senhor? Até quando? Quando que o Senhor vai ter compaixão de nós? Quando? Quando que vai chegar esse filho de Abraão e esse filho de Davi? E as promessas de perdão e restauração que o Senhor nos deu, através dos profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Aonde, Senhor? Onde que estão essas promessas de restauração? A gente está aqui, primeiro, vem essa Babilônia. E o Senhor destrói a Babilônia, e vem a Pérsia. E o Senhor destrói a Pérsia, e vem a Grécia. O Senhor destrói a Grécia, e agora vem Roma. Até quando, Senhor? Até quando a gente tem que esperar por esse rei? E Mateus coloca o exílio para lembrar que através do exílio e reis piedosos e reis terríveis, Deus estava orquestrando toda a história até chegar o rei que ele enviaria. Então, essa genealogia da esperança mostra que Deus é fiel e poderoso para salvar o seu povo. A espera terminou. Quando parece na sua vida, parece que Deus está longe, parece que Deus não está trabalhando, parece que é melhor parar de esperar e pecar. É 1 bilhão de vezes melhor você se lembrar que atrás das nuvens da sua aflição está Ele. Ele está lá, Ele continua lá. Tem umas nuvens aqui na frente. Mas andar por fé é isso. É que no céu nublado da aprovação, Ele continua reinando. E Ele sempre cumpre, sempre, o que Ele promete. Porque Deus não mente. Você tem esperança porque Ele tem compaixão. É isso que Mateus está dizendo aqui para a gente. E quanto mais você espera, não é verdade? Quanto mais essa espera demora, mais força tem a alegria quando a gente recebe o presente. E Deus está preparando a gente a viver na presença dEle para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, persevere durante o exílio nessa Babilônia, que é esse mundo terrível e mau. Você persevera porque Ele é fiel para cumprir. Em breve Ele disse que vai vir nos buscar, então Ele vai vir. Ele não mente. Em breve, Ele vai levar a gente para casa. Você persevera. Pela graça de Deus. Essa pergunta 4, última pergunta. Pergunta 5. O que essa genealogia fala sobre Deus? Como que a gente pode ver a glória de Deus na face de Cristo aqui, nesse monte de nome de pessoas de Israel? O que a gente pode aprender sobre Deus? Muitas coisas, muitas. Eu já falei uma delas, a gente percebe que Deus é fiel, Ele prometeu para Abraão, prometeu para Davi, não importa o que aconteça, Ele vai cumprir a sua promessa. A gente vê isso em Jesus. A gente percebe também que Deus é soberano. A genealogia prova que Deus é soberano. Imagine os trilhões de eventos que tem que acontecer todo o tempo, sem parar, por 2000 anos, casamentos, morte, nascimento, fome, abundância, governos levantando e sendo derrubados, tudo que tem que acontecer na história para no tempo certo, na plenitude do tempo, Ele enviar Cristo. Imagina, quem é capaz de contar? Essa genealogia prova, Deus é soberano. Ele controla cada
célula de Abraão, de Davi e do seu corpo. Esse é o nosso Deus. E justamente porque Ele é soberano, a gente pode descansar e confiar nele. A gente podia ver vários outros atributos aqui de Deus. Eu digo para vocês que se todos os atributos de Deus fossem relatados um por um, eu penso que nem em todo o mundo caberiam os livros que seriam escritos. Então, eu quero falar só mais 2 atributos aqui dos milhões que existem do Senhor. Eu quero me concentrar em 2 atributos. A generosidade e a graça de Deus na genealogia de Cristo. Generosidade e graça. Primeiro, olha a generosidade de Deus. Quem pode medir o tamanho do presente que nós recebemos com a vinda do Senhor Jesus? Deus não deu o filho de Abraão e só o filho de Davi. Deus deu o filho de Deus. O Deus deu o filho único, o filho unigênito dele. Quem é capaz de medir o amor do nosso Deus? Não sei se vocês repararam numa coisa. Olha a quebra de padrão que existe nessa genealogia. Volta lá para o versículo 2. Eu quero mostrar para vocês que Mateus está dizendo, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus através dessa quebra de padrão. Vai lá para o versículo 2. Eu vou ler para vocês, enfatizando a palavra gerou. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou 38 vezes, gerou. Agora vai para o último versículo. Quando chega na última geração, quando chega no versículo 16, Jesus e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu, ou melhor, da qual foi gerado. Gerou. Foi gerado. O que Mateus quer mostrar aqui? Jesus é diferente. Ele não é igual. Por um lado, ele é igual. Ele é um homem de carne e osso, como Abraão, como Davi. Mas por outro lado, ele é diferente. Ele é bem diferente. Ele foi gerado. Por quem? A gente vai ver domingo que vem, se o Senhor assim permitir, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Ele não é como nós, ele é diferente. Ele não tem pecado, ele é santo. Ele é o Rei poderoso que pode nos tirar, resgatar da miséria. Jesus une em uma só pessoa o que ninguém podia imaginar que era possível reunir. A divindade e a humanidade juntas em uma pessoa. Quem era capaz de imaginar que isso era possível? Então, Deus se faz homem para unir os homens a Deus. Foi isso que Deus fez para nos salvar. Ele próprio entrou na criação. Deus nos deu o presente mais precioso, o bem maior dele. Aquele que é a expressão exata do seu ser, o resplendor da sua glória. Aquele em quem habita a plenitude da divindade. Esse Jesus foi o que veio até nós para nos salvar. E aquele que não poupou o próprio filho, mas por todos nós o entregou, como, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como? Ele deu Cristo. Ele vai dar tudo que a gente precisa para ir até o fim. Deus é muito generoso. Deus é divinamente, infinitamente generoso. Agora, eu quero mostrar para vocês que ele também é gracioso. Deus é gracioso. E a graça de Deus também aparece como uma quebra de padrão aqui. Uma quebra de padrão. As genealogias da Bíblia são sempre listadas através dos homens. Sempre. É através dos homens. Não porque eles são mais importantes. Os homens e as mulheres têm a mesma importância, dignidade diante de Deus. Não é por causa disso. É simplesmente porque os homens são os chefes das famílias. Eles são os líderes. Então, os homens são usados para descrever uma genealogia. Por exemplo, Lucas tem uma genealogia de Jesus também. Capítulo 3. Lucas cita 76 nomes
Todos eles, sem exceção, homens, 76 homens. Mas Mateus não faz isso. Ele para a genealogia algumas vezes e cita mulheres. Além de Maria, ele cita 4 mulheres. Olha o versículo 3. Ele faz quebras para falar dessas mulheres. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, segunda mulher. Tamar, Raabe, continua. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Tamar, Raabe, Ruth, a 4ª mulher, versículo 6, ele cita indiretamente, para ligar essa mulher a Urias, ele fala, versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias, que foi quem? Batseba. A gente precisa lembrar de novo que Mateus está escrevendo principalmente para judeus. Eles conhecem o Antigo Testamento de frente para trás e de trás para frente. Eles ouvem esses nomes na hora. Passa um filme, se você me permite dizer assim, na mente deles, na hora. Eles ouvem esse nome, eles sabem as histórias de todas essas mulheres. Elas têm uma coisa em comum, todas elas. Elas têm uma coisa em comum. Essas mulheres são gentias, elas não fazem parte do povo de Deus. Batseba também, por ligação a Urias, todas elas são mulheres fora da nação de Israel. Então, o que Mateus está dizendo com isso ele está dizendo para a gente, pelas entrelinhas, esse rei, o filho de Abraão, o filho de Davi, ele é o rei das nações, ele não é só o rei dos judeus. Estava escrito na placa pregada, quando ele foi pregado lá, este é Jesus, o rei dos judeus. Mas ele termina o evangelho dizendo para a gente ir para todas as nações e fazer discípulos. Então Mateus está dizendo, ele é o salvador das nações. Ele salva mulheres de outros povos. Deus vai salvar pessoas de cada tribo, língua, povo e nação. Agora, eu entendo que Mateus está dizendo mais do que isso aqui. Não é só que Jesus salva pessoas de fora de Israel. Não é só isso. Tem mais coisa que ele está dizendo aqui. Eu queria falar com vocês sobre a história dessas mulheres. Olha a história de cada uma delas. Eu vou tentar resumir. Primeira história, Tamar. A história está lá em Gênesis 38. Tamar, ela se casou com um homem. Esse homem era mau. Ela não é do povo de Israel, ela casou com um homem mau, Deus vai e faz esse homem morrer, ela se casa com outro homem, o homem também é mau, Deus faz esse homem morrer também. E ela então sai da onde ela morava e vai esperar pelo irmão, que ainda é novo, para ela poder se casar com esse irmão dos maridos que morreram, assim era a lei. E o que acontece é que esse homem cresce e não é dado em casamento para ela, e ela cansa de esperar. Então, olha o que ela faz. Olha isso. Ela se faz de prostituta, ela coloca um véu no rosto e ela vê o sogro dela vindo, e o sogro dela olha aquela mulher, fala, eu quero dormir com você, e eles dormem juntos. E Tamar tem um filho. O filho está na descendência de Jesus. Sabe quem era o sogro de Tamar? Judá. Olha o histórico da família do rei. Tamar é parte da linhagem real. Agora, Raabe era uma prostituta em Jericó, cananeia. E ela está lá e chegam 2 espias. Josué manda 2 espias para ver a terra, porque Deus falou que ia dar aquela terra para eles, então ele manda 2 espias, ele chega lá e essa mulher Raabe, ela já ouviu sobre os feitos desse Deus. Grandes e maravilhosos são os teus feitos. Ela ouviu e ela teme esse Deus, então ela fala para esses espias, não me matem, me preservem. Eu não quero morrer, porque eu sei que o Deus de vocês é invencível. E eles fazem um acordo e Raabe é salva, ela e toda a sua casa, seus parentes. E você vai para o Novo Testamento, o autor de Hebreus e Tiago colocam Raabe como um exemplo de fé. Ela se torna uma mulher piedosa.
Raabe, ex-prostituta pagã, está na linhagem real do Salvador. Jesus, parente de Jesus. Não acabou. Ruth é moabita. Ruth é moabita. Estrangeira, pobre, viúva. Deus escolhe resgatar essa mulher. O livro de Ruth é uma história sobre a graça soberana, maravilhosa de Deus. O que Deus faz? Deus escolheu salvar Ruth. E Ruth era moabita. Sabe como começou o povo de Moabe? De novo, imoralidade sexual de novo. Ló tem filho com a filha dele, mais velha, e começou a nação de Moabe. A fama de Moabe é imoralidade. Um povo terrível. Foi o rei de Moabe que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus amou Ruth. Deus amou Ruth e falou: Ruth, você é minha. Eu vou ser o seu Deus e você vai ser do meu povo. Ruth, moabita, saiu da morte para a vida. Bisavó do rei Davi. Parte da família de Jesus. Agora, Batseba, quarta mulher, a Batseba. Vocês sabem da história de Batseba. Uma história de adultério e assassinato. Rei Davi, o homem mais poderoso da nação. Aquele que devia dar o exemplo. Devia espelhar a glória do rei. O que ele faz? O povo inteiro na guerra e ele está lá, palácio, passeando, vê uma mulher bonita, quero ela. Traga ela para mim. Batseba é casada, ele não se importa, é rei, quer dormir com ela. Eles dormem juntos e chega um bilhete, depois de um tempo depois, para o rei Davi. Estou grávida. Davi, e agora? Nenhum arrependimento. E agora, o que eu faço? Já sei. Eu vou trazer o marido dela da guerra, Urias, para eles ficarem juntos. E aí fica tudo encoberto e ninguém vai ficar sabendo. Mas Urias é leal, é um soldado leal. E fala: não, como que eu vou ficar com a minha mulher enquanto o povo está lá dando a vida na guerra? E Urias fala: não. Muito mais nobre do que a atitude de Davi. Davi fala: então tá bom, então eu vou mudar a minha estratégia. Chama o comandante da guerra e fala: coloca ele na frente de batalha, num lugar que é certo que ele vai morrer. Quando os inimigos vierem, recua, deixa que ele morra. Urias morre, fica tudo tranquilo. E é o que acontece. Urias morreu. Davi, maravilha. Batseba, agora você é minha esposa. Acabou essa história. As palavras seguintes são: e isto desagradou o Senhor. O que aconteceu? O Senhor disciplinou Davi, mas ele manteve a sua palavra. Olha isso. Deus não matou Davi. Deus perdoou. Davi se arrependeu e Deus perdoou. E na linhagem real de Jesus tem um filho de Davi com essa mulher, Batseba. Salomão é parte da família de Davi. O que Deus está nos mostrando com essa genealogia? Deus está dizendo o seguinte: ninguém e nada é capaz de interromper a minha graça soberana. Ninguém pode segurar o meu braço. Se eu quero salvar, eu vou salvar. O pecado de vocês é enorme, mas o meu filho é maior, e o sangue dele pode cobrir toda essa imoralidade e todo esse pecado, porque a graça triunfa sobre a maldade de vocês. Deus está dizendo: o meu filho veio para as Tamares e as Raabes e as Rutes e as Batsebas. O meu filho veio para Judá e para Davi e para Mateus e para vocês, pecadores. Venham para ele. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores. É isso que Deus está mostrando aqui com essa genealogia. O meu filho é capaz de salvar você. Você acredita nisso?
Ele é capaz de salvar você. Ele pode perdoar você dos seus pecados. Por quê? Porque ele é o filho de Abraão. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Deus. É isso que Mateus está dizendo. Ele é o rei das nações. Os termos de salvação dele são: arrependa-se, confesse o seu pecado, tome a sua cruz, siga-me. E você vai fazer parte da família real, a família de Deus. Essa genealogia mostra que Jesus não é um rei comum. Ele é um rei diferente. A coroa dele não é uma coroa de ouro. A coroa dele é uma coroa de espinhos. O que ele tem na mão não é um cetro. O que ele tem na mão são cravos. Jesus é um rei diferente. Ele é um rei do tipo Salvador. Ele é um rei que não fica no palácio num banquete vendo o seu povo indo para a guerra, mas é um rei que vai para a batalha contra Satanás, a morte e o pecado e vence no nosso lugar. Esse é o nosso rei, o rei Jesus, o rei dos judeus, o rei das nações. Não existe ninguém como ele. Ele é um rei justo. As ordens da palavra dele são boas e justas. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele pode decretar o que ele quiser. Tudo que ele fala é lei. Mas ele usa a autoridade dele não para pisar sobre nós, mas para ser pisado no nosso lugar. Esse é o nosso rei. Ele é justo. Ele usa a autoridade dele para nos servir e nos amar e nos salvar e morrer no nosso lugar. Ele é filho de Abraão, sim, mas ele é maior que Abraão. Ele é filho de Davi, mas ele é maior que Davi. Ele é filho de Deus. E ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E quando você clama, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele ouve. Ele ouve. E ele é um rei capaz de nos salvar. Esse é o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Santo, Senhor, Deus eterno, Pai, Filho, Espírito Santo. O Senhor que veio até nós através da segunda pessoa da Trindade. O Deus eterno que se fez homem e viveu nesse mundo mau, para nos resgatar da miséria, da morte, do pecado, nos dar vida, vida eterna, vida abundante, vinda com o Senhor. O Senhor continua salvando e santificando através da Tua palavra poderosa. Esse é o nosso pedido. Glorifica o Teu nome, exaltando o Teu Filho, o nosso Rei. É o nome dEle e para Ele, por Ele, que nós oramos. Amém.